Então vamos lá. Ali, muito obrigada, viu? Olá, excelente momento para todos nós aqui com esta live sobre redação. Lembrando sempre que essa parte equivale a quase 50% da prova, né? Redação vale 40% para a prova de soldado, então ela pesa muito em todos os critérios, né? Daí eu fiz aqui uma receita, né? Mudei um pouco o meu estilo para que vocês tenham uma noção do que seria o ideal para uma nota máxima, né? Estamos pensando aqui nota máxima, mas é claro que se vocês chegarem a 32, 34, já é uma concorrência muito boa, né? Então, o que seria a receita? Né? Uma receita quase de bruxa, aqui, como vocês estão vendo no caldeirão. Uma pitada de criatividade, 2 xícaras de clareza, uma dose de estrutura, uma colher de sopa de revisão, 3 colheres de sopa de coesão, um toque de originalidade e algumas palavras-chave. Aqui, perdão, palavra-chave não tem mais hífen, tá? Saiu aqui, não sei por que cargas d'água. Criatividade. Ora, vocês vão dizer, mas eu não sou criativo. Não pense assim. Você é uma pessoa que convive, você é uma pessoa que pensa, você é um candidato determinado, portanto, você vai ser criativo no momento que for necessário ser criativo. Você vai trazer essa sua criatividade das suas vivências, das suas experiências, então a criatividade vai chegar. Por que ser criativo? Não propor o que a maior parte vai propor sobre determinado tema. Então, vocês têm que ter um toque, né? Uma pitada de criatividade para não ficar na mesmice, digamos assim. Clareza seria um pouco da coerência, que a gente fala, que é muito importante, que tanto VUNESP quanto FGV pesam muito nesses critérios: coesão e coerência. A clareza é você dizer sem enrolar muito, né, sem ser muito prolixo, você dizer o que precisa ser dito em relação a esse tema, ao tema que for dado. A estrutura, imagino que boa parte de vocês já estejam conscientes disso, ela deve ser o que chamamos de macroestrutura. No mínimo, ela tem de ter 4 parágrafos. Alguns professores, né, o próprio professor Alberto, também aqui colega da InfoEI, ele privilegia um texto com 5 parágrafos. Imagino que, se der tempo de fazer 5 parágrafos, ótimo. Os 2 primeiros seriam uma espécie de contextualização e introdução, né, para 2 parágrafos. Desenvolvimento em 2 outros parágrafos e fechar com a conclusão. Daí 5 ou 4. Com 4, um é introdução, 2 de desenvolvimento, né, D1 e D2, e o último, conclusão. Lembrando que para esses concursos, né, em especial soldado, não é prova do Enem, não tem que ter proposta de intervenção. Né? Talvez alguns estejam acostumados porque fizeram colégio há pouco tempo, então o ensino médio, né? Colégio seria bem antigo. O ensino médio há pouco tempo. Então não se preocupem em propor uma intervenção, a não ser que o enunciado diga isso, que eles querem uma proposta de intervenção, o que normalmente não acontece. Né? Esperamos que, junto a essa clareza, essa objetividade de ir direto ao ponto, vocês tragam também elementos que demonstrem que os parágrafos estão encadeados. É a tal da coesão, a ligação das ideias. Essa ligação de ideias tanto pode vir dentro do parágrafo, quando você muda de um período para outro. Então você fala, diante disso, disso o quê? O que você disse antes, dentro desse mesmo parágrafo. De um parágrafo para o outro, talvez um além disso,
Então, você já apresentou uma ideia e agora você vai acrescentar a outra ideia. Então, pode ser ademais, além disso, ou simplesmente dizer, em vista do que já foi apresentado, ou em vista dessas ideias, e segue o seu ritmo. O mais importante é que seja o seu ritmo. Apesar de eu ter trazido aqui uma receita, teoricamente, né, vocês vão falar, ah, mas a receita todo mundo faz igual. Não, né? Existe primeiro a pitada de criatividade que é sua, não é igual a dos demais. As palavras que você escolhe, a forma como você apresenta essas palavras, isso é autêntico, é autoral. Até porque, minha gente, quando o avaliador percebe que você está usando um esqueleto conhecidíssimo, porque a internet está cheia desses esqueletos, né? Ele já vai com o pé atrás, fala, ih, essa estrutura eu já conheço. Então, ele pode não ver com bons olhos. Especialmente se não for a primeira redação do dia, imaginem vocês. Ele não lê só uma, duas, 10, né? Por exemplo, eu recebo algumas redações para corrigir, mas talvez 10 num dia. E mesmo assim eu já vejo, opa, esse texto aqui, essa estrutura aqui, eu já conheço. Imaginem um avaliador que vê 100 redações por dia, né? Talvez até mais. Então pensem bem, não vale a pena levar uma estrutura semi-pronta, baseada em outros sites, né? Em lugares que dizem que você vai ter a nota melhor. Você vai ter a nota melhor porque você vai ser o melhor, não porque você vai copiar do melhor. Né? Coesão, então, está voltada a essa estrutura e a coesão é o que liga as ideias. Então, quando eu falo da pontuação, quando eu percebo que vocês colocaram pronomes, usaram palavras que substituem para não repetir, o que mata mesmo são as repetições. Então vamos imaginar, vamos falar sobre, até o João falou aqui sobre o uso de celular nas escolas, né? Então você fica o tempo todo falando, não, porque o uso do celular, aí o uso do celular, o uso do celular, você usou 5, 10 vezes o uso do celular. É cansativo para quem lê. O avaliador vai ficar já empapuçado de ler sempre o uso do celular, ainda mais pensando que ele vai ler 100, 200 redações num dia. Né? Então, a coesão envolve isso também. Sinônimos, palavras próximas, palavras que remetam àquela, pronomes que remetam ao substantivo, sem ficar só na repetição, tá bom? Esse toque de originalidade está relacionado à criatividade. Por exemplo, se vocês vão falar, né? O João ele falou uma coisa que eu achei bastante original é saber administrar esse uso. Esse seria o seu toque de originalidade. Né? Você não entra nessa questão de que tem que proibir mesmo, né? Até porque existem questões de segurança muito discutíveis, né? Em relação a essa criança estar ou não com o celular em mãos, né? Então depende de como a escola administra isso. Eu tenho visto escolas que recolhem os celulares, né? E aí, se a criança precisar, numa emergência, ok, ela vai lá, pede, solicita e pega o celular dela de volta para usar naquele momento, como você falou, ou no intervalo, ou na saída, porque precisa ter o celular para fazer contato. E a gente sabe que às vezes em questões de emergências, né? Embora a gente não seja os Estados Unidos, quem não tem o celular numa hora de uma emergência, de uma tragédia, né? Como é que vai ter contato com a família? Então, tudo é muito discutível, mas pode ser rearranjado. Né? Então, eu acho que realmente pensar numa administração consciente disso, né, pode até gerar alunos mais atentos, mais seguros. Eles estarão seguros porque eles estão ou próximos dos celulares ou estão sendo respeitados, né, em sua individualidade, na sua questão familiar, né, de estar próximo de ter um contato com o familiar. Crianças que tenham algum transtorno, elas precisam ser bem assistidas e também pelos familiares. E algumas palavras-chave.
Quem são as palavras-chave? São as próprias que estiverem no enunciado. Então, vocês precisam muito ler com calma esse enunciado para terem essa sensação importante de usar as palavras certas. Vamos adiante aqui. Deixa eu reduzir isso, né? Tá. Pré-aqueça a mente, né? O modo de preparo dessa receita. A receita lá, os ingredientes foram apresentados. Pré-aquecer a mente, quando é possível, né? Quando há esse tempo, seria fazer uma coisa que se chama em inglês de brainstorm. É uma tempestade de ideias. Você lê o enunciado com toda a cautela, sublinha palavras importantes desse enunciado e aí começa a organizar as ideias. Eu até costumo orientar os nossos candidatos a que antes de começarem a prova, a primeira atitude, né, além de ver se a prova está completa, né, porque isso o próprio fiscal orienta, veja se estão todas as páginas, a numeração, está tudo em ordem, seu nome é seu nome mesmo, seu RG está certo, enfim. Passado isso, quando eles disserem podem começar, comecem pela leitura do enunciado da redação. Essa leitura é um pré-aquecimento. Da medida em que você já vai colocar no seu cérebro, ainda que no inconsciente, quais são as propostas, né? Qual é essa proposta? Ah, eu já sei um pouquinho sobre isso. Ah, bacana, já entendi sobre o que eu vou falar. Então, essa leitura inicial não é para fazer a redação logo no início. É para vocês terem ciência do assunto. Depois, sim, quando vocês fizerem a prova, algumas pessoas começam pelas disciplinas que consideram um pouco mais pesadas, cascudas, né? Como matemática, às vezes mesmo como português. Então, outros falam, não, eu vou começar pelas que têm menos questões. Né? Então, vai começar por informática, administração pública, enfim. Vão pegar inglês, né? Ou língua estrangeira, inglês ou espanhol. Então, comecem pela forma que vocês considerarem a melhor forma. E a melhor forma para cada um. Não adianta darmos aqui uma receitinha, né, de como fazer a prova. Isso cada um de vocês tem de sentir. Porque às vezes vocês podem perder muito tempo com uma questão de matemática que poderia ser vista lá para o final, quando você já estivesse mais aliviado de ter feito praticamente toda a prova. Então pensem também nisso, né? Quando vocês efetivamente começarem a redação, lembrem-se, a introdução é a chave de tudo. É o convite para a leitura. É como se fosse o cartão de visita que você entrega e a pessoa olha e fala: nossa, me interessei por esta empresa. É importante que o avaliador fale: fale-me mais sobre isso. Né? Que ele fique curioso, que ele fique instigado a entender ou a compreender ou ler mais sobre o que você tem a dizer. Então, aguçar essa curiosidade, você vai combinar lá a criatividade, as palavras-chave e referências, se você as tiver. O que nós chamamos de referências? Falar sobre a Constituição. Se for um assunto sobre criança e adolescente, falar sobre o ECA, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente. Ah, é uma temática sobre o idoso, Estatuto do Idoso. Ah, uma temática sobre violência contra a mulher, Lei Maria da Penha, Lei do Assédio e outras tantas que aparecerem, além da Constituição. Gente, a Constituição é tudo para quando nós não temos muitas outras informações, porque nela vocês encontram todos os assuntos a partir do artigo 5º ou do artigo 6º. Praticamente todos os assuntos estão lá. Você vai combinar essas referências com a sua criatividade e com as palavras-chave do enunciado. Né? É nessa medida que você vai envolver o leitor, no caso, o avaliador, despertar nele um interesse brutal pela sua redação, porque ele vai querer saber mais sobre esse assunto. Que você deu um toque especial de originalidade que só você vai falar daquele jeito. Né?
E aí vem o desenvolvimento. Como que eu administro esse desenvolvimento? Ora, vamos supor que você demonstrou na introdução que você vai discutir dois aspectos desse determinado tema, que podem ser causas e consequências, só para facilitar aqui nosso trabalho. Então, no D1, causas, no D2, consequências. Tanto em um quanto em outro, exemplifique. Ah, mas eu só sei exemplificar as consequências. Perfeito. O que não pode é deixar de exemplificar. Exemplifique. Demonstre que você tem um conhecimento atualizado sobre o assunto, mesmo que seja um assunto um pouco mais antigo. Né? Então, esse desenvolvimento é também importantíssimo para que você demonstre que você está falando de causas no D1, consequências no D2. Muito bem, esse é o desenvolvimento. E como você vai incorporar a conclusão? Né? Ela é o fechamento disso tudo. É por ela que você dá o toque, sabe, a cereja do bolo, né? Se a gente pensar na receita, a cereja do bolo é a conclusão. Ela não é repetição de palavras já usadas. Ela é uma retomada das ideias. Muitas vezes, uma conclusão com apenas 3 linhas basta para que vocês obtenham uma ótima nota, desde que D1 e D2 estejam relacionadas a essa conclusão. Na conclusão, pessoal, não pode aparecer nada novo, não tragam surpresas. Pensem, se você está concluindo, é porque você já falou sobre tudo aquilo. Ah, mas professora, é que eu lembrei de um detalhe, eu sei que era importante, coloquei na conclusão. Não. Se você não apresentou isso no D1 nem no D2, não crie nova expectativa ao leitor, porque ele vai falar, mas peraí, você não falou disso? É a tal da incoerência. Sabe quando a gente faz aquela carinha de, hã? Isso não estava antes. Como que pode aparecer agora na conclusão? Então, evitem novidades na conclusão. Havendo tempo, revise seu texto. Verifique se a pontuação está correta, se deixou de colocar acentos, se tem alguma crase que você deve corrigir porque não era para ser com crase, não há crase antes de substantivo masculino, não há crase antes de verbo. Então, repensem o uso da crase para evitar problemas, porque vai somando um desvio aqui, outro desvio ali, isso é muito prejudicial para vocês, né? E aí, essa originalidade também está em como você vai fechar essa conclusão. Né? Ela deve ser retomada e não uma novidade, apesar de originalidade, mas não é uma novidade, tá bem? Sobre essa receita, alguém gostaria de perguntar algo? Podemos fazer o nosso bate-papo direto, não precisam esperar eu parar, não, tá bom? Quem gostaria de perguntar algo, comentar? O que a senhora acha dessa técnica de, tipo assim, fazer a introdução, os dois desenvolvimentos, e quando for fazer a conclusão, reler tudo e depois escrever a conclusão para você resumir, sintetizar, resumir o que está ali e não jogar nada novo. Então, reler e depois faz a conclusão. Perfeito, perfeito. Inclusive, João, existem pessoas que eu acho verdadeiros gênios que começam pelo desenvolvimento. Começam o D1, D2, com essa estrutura, eles já sabem o que vai ser a introdução, porque aí ele propõe a introdução baseado no que ele já escreveu, e a conclusão também vem como consequência, né? Vem uma boa conclusão também. A forma, a estrutura como vocês vão dar início a essa redação é bem particular mesmo. Eu sou a pessoa que não consegue desenvolver uma redação sem fazer a introdução. Eu preciso muito dessa introdução para que eu tenha certeza de que eu vou desenvolver corretamente. Vejo que há candidatos que começam pelo desenvolvimento e fazem isso muito bem. Né? Há também aqueles que se perdem. Né? Quando a gente, às vezes, na correção, eu dou, às vezes, correção, plantão da correção,
E eu falo, olha, eu não sei o que aconteceu aqui, mas a partir da terceira linha do desenvolvimento, parece que você se perdeu. E a pessoa fala, é realmente, professora, eu aqui achei que não tinha mais o que dizer, fui só reproduzindo outras coisas, né? Fica um texto circular, a pessoa não renova a ideia, né? Ela só repete a ideia. Então, eu acho que essa sua técnica é importante, já revisar, fazer a releitura antes de concluir, para evitar repetições e evitar a tal da novidade que você fala, não, mas eu não pus isso no desenvolvimento, né? Porque o que garante a coerência é essa conclusão bem definida a partir do que foi desenvolvido, né? Isso é importantíssimo, tá bom? Alguém mais gostaria de comentar? Pelo menos digam se estão entendendo aí, tá tudo em ordem? Sim, sim, não, não. Ixi, rapaz. Acorda Sim, aí. sim. Oh, obrigada, Gabriel. Quer perguntar, Gabriel? Não, por enquanto não. Tá bom, querido. Então vamos lá. Agora vamos ver. Eu trouxe um tema para a gente pensar, que eu acho que é um tema bastante recorrente também. Deixa eu ver aqui no chat quem que pôs. Obrigada, Bianca. Obrigada, querida. Uso de câmeras em PM, né, na Polícia Militar, nos soldados, né? Deve se limitar a operações de grande envergadura? Eu trouxe essa discussão, até porque ela está na pauta. Não que ela vá cair, porque a prova de vocês já está pronta, né? Normalmente, a prova, os assuntos da prova são até 3 meses antes da prova, né? Então, de 3 meses para trás, e não dos últimos 3 meses, né? Para ficar mais claro. E esse assunto ainda está, né? Está sendo discutido, o governador diz que não dá para fazer, enfim. Vamos pensar juntos aqui. Operações de grande envergadura são aquelas que demandam mais policiais, mais pesquisa, né, investigação. Então, foi feita uma investigação, e aí vai ser o dia D fazer a operação. Então, segundo o governo, esse seria o momento de usar a câmera. Vocês concordam com isso? Sim, não? Por que concordam ou por que não concordam? Quais são os malefícios do uso das câmeras e quais são os benefícios do uso das câmeras? Isso sim eu estou trazendo para discutirmos, pensarmos. O que que vocês acham? Se quiserem colocar no chat aqui, também podem. Se preferirem, se quiserem falar, também pode. Ah, eu acho uma boa, né? Porque às vezes, tipo assim, às vezes o governo assim leva em mais consideração a opinião os fatos da sociedade que às vezes acaba mentindo do que as dos policiais. E com a câmera, o governo vai conseguir ver a verdade e não punir os inocentes. Certo. É uma boa argumentação, né? É, Gabriel quer falar alguma coisa sobre isso? Você acha que tem que ser usado a câmera só nas grandes operações? Sim ou não? Sim. Você saberia dizer por que sim? Só porque Isso vai nas ser grandes, muito. Oi? só porque nas grandes operações ou em todas? Só porque, na verdade, a pergunta, e isso é importante, a pergunta da redação, teoricamente, é: o uso de câmeras deve se limitar a operações de grande envergadura? Se a proposta vem com uma pergunta, pensem que vocês devem responder a essa pergunta. Então, na hora de aproveitar os elementos, as palavras-chave da redação, do enunciado, vocês têm que falar sobre uso de câmeras em PM e sim ou não para o limitar-se a grandes operações. Aí vocês têm que dizer sim ou não
No desenvolvimento, vocês vão explicar por quê, né? Entendi. E aí, por exemplo, o João, ele já deu um benefício aqui, não é, João? João Vitor, quando ele falou, reduz a injustiça, na opinião dele, né? Eu espero que seja realmente reduza, né? Mas seria um aspecto. E aí, João, você teria que colocar isso na introdução, né? Só que aí você não diz se deve limitar ou não, se deve ser em todas as operações ou só nessas operações. Então, cuidado, porque se você falar só do deve usar, mas você não diz se deve se limitar, talvez você não atinja o tema. E aí, em Sim, vez de tirar 8 no tema, você vai tirar 6 e vai pesar. Porque sim. perder 2 pontos numa prova que vale 40 é bastante coisa. Parece que não, mas é. Tá bom? Então, bacana o que o João falou, só que precisa responder a essa pergunta. Limita o uso a grandes operações, sim ou não? Se sim, por quê? Explica. Se não, também explica. Bacana falar sobre os malefícios e os benefícios e exemplificar, né? Se tiver um bom exemplo, melhor, né? Então, acho que é importante pensarmos nisso. Aí eu fiz. Alguém mais gostaria de comentar algo? Leonardo, Bianca? Nada consta? Já pensaram nisso? Vai que cai isso, né? Ah, seria lindo. Seria maravilhoso. Vamos ver aqui no chat. Boa tarde, Moreira. Sempre que necessário para resguardar o policial. Olha aí a ideia do Moreira. Eu acho também que isso é importante. A grande questão, Moreira, é que o argumento do governo é não ter câmeras para todos, né? Mas quando a gente vê filmes que tenham essas câmeras, né, policiais que usam essas câmeras, a gente também vê que eles podem manipular as câmeras, né? Como aqui também poderia, não é assim, você vai para a batida policial e já liga a câmera, né? Então, é também um pouco discutível, mas eu acho importante resguardar sempre todos. Eu acho que na medida em que você resguarda o policial, também resguarda a pessoa que foi atendida, né? Porque não estamos falando só de batida policial, né? Estamos falando de um acidente. E aí eu li recentemente, isso, boa, que já é possível, por exemplo, num acidente de trânsito, apresentar por meio das câmeras o acidentado. E aí os paramédicos já vão dando algumas ideias, né? Algumas proposições para esse primeiro cuidado, embora, né, o policial não deva dar os primeiros socorros, né? Porque eu saiba. Mas vai chegar outro paramédico e vai falar: olha, está acontecendo isso. Aí o médico lá no outro posto vai poder dizer o que fazer. Então, não é só para as operações de grande envergadura, mas também para acidentes, para acidentes, digamos, tragédias de quedas de prédios, né, quedas de andaime, sei lá, eu acho que toda situação que envolva a polícia militar requer esse cuidado, né? Seria um cuidado. Aí também agora é opinião minha, né? Vocês podem discordar, tá bom? E aí eu fiz uma introdução. A segurança pública é a manutenção da ordem pública e, conforme a Constituição Federal, em seu artigo 144, dever do Estado e direito e responsabilidade de todos, não apenas de policiais militares. Em torno disso, olha aí a ligação de ideias. Em torno disso, o que eu falei antes, né? Aqui, esse disso está se referindo. Cadê aqui? Está aqui. Hum, não ficou o amarelinho que eu queria. Mas tá bom. Era isso aqui que eu queria.
ficou mais ou menos agora, ficou amarelo e cinza. Em torno isso é o que eu já falei sobre o assunto. Então, em torno disso, do que diz a Constituição, e observado o atual cenário brasileiro, então estamos falando de Brasil, segurança pública, Constituição Federal, só estamos falando de Brasil, devem ser unidas todas as instituições, as empresas e a sociedade em busca de estratégias que possibilitem e mantenham essa ordem. Qual ordem? A ordem pública, que está lá na primeira linha. Essa ordem, que eu já falei dela. Especialmente em relação à abordagem policial, de forma mais segura e transparente, por meio do uso de câmeras corporais em todas as ações e não apenas em operações de grande envergadura. Eu já dei a minha opinião, eu já respondi à questão do enunciado. Percebem como a gente tem esse dever de responder a essa questão? Nós não podemos deixar que ela não seja respondida. Depende de nós já dar esse direcionamento. Então, se alguns de vocês aí já tiveram aula com o professor Alberto, ele fala muito disso, né? Na introdução eu tenho que ter o tema, o enfoque e o ponto de vista. Estamos falando do tema, que é segurança pública, uso de câmeras corporais, e eu já respondi a questão, não é só nas operações de grande envergadura, que é o meu ponto de vista, e o enfoque eu vou dizer por que é em todas as ações. O que se espera de mim no desenvolvimento? Que eu fale por que eu considero, claro que eu não vou usar a primeira pessoa, né? Vejam que aí não temos nenhum verbo em primeira pessoa, nem do singular, nem do plural. Devemos, podemos, não usem esses verbos, né? Vejam que eu disse, devem ser unidas todas as instituições. Eu não disse devemos unir todas as instituições. Eu não disse mantenhamos ou mantemos a ordem. Eu disse e mantenham essa ordem. Em relação à abordagem policial de forma mais segura, por meio do uso de câmeras, tá. Perceberam como é uma introdução que comporta as palavras-chave, né? Uso de câmeras, eles não dizem câmera corporal lá no tema, né? Eu que pus só câmeras, mas são as câmeras corporais. Eu usei a Constituição, ou seja, eu coloquei uma referência e eu já dei minha opinião. Agora eu quero a opinião de vocês. Essa introdução tá boazinha? Tá razoável? E aí? Ah, tá boa, hein? Tá Tá boa, hein? boa. A senhora que fez, tá boa, tá ótima. Você vai falar não justamente para mim, né, João? Então, É isso. Falar, aí, professora, fraquinha essa introdução. então, Mas vejam, é importante que vocês tenham clareza sobre isso. Veja que eu evitei repetir palavras, né? Eu evitei as câmeras em vários momentos, né? Usar câmera. Deixa eu ver aqui, a Bianca tá ótima. Não pensaria dessa forma na hora da prova. O importante, Bianca, é claro, você vai pensar de outro modo, os meninos também aqui vão pensar de vários modos. O que eu quis demonstrar é que você pode ter a referência, que é a Constituição, temos aqui a Constituição, nós temos a contextualização, cenário brasileiro, nós temos o que é o tema e o meu ponto de vista, que eu acho que é a parte principal, né? Em todas as operações e não apenas nas de grande envergadura. Isso é o mais importante. Nota 1000 no Enem, que você já tá bom. Aliás, para ter nota 1000 no Enem é bem difícil. Vejam que este ano só tivemos uma nota 1000, né? Que loucura isso, que loucura. E só como curiosidade, eu sou uma das corretoras da plataforma, não no dia da prova, mas eu participo ali corrigindo redações para o Enem todas as semanas, né? Até
às vésperas da prova, porque é uma plataforma que recebe redações de todo o Brasil, né? As escolas de todo o Brasil mandam para a gente corrigir. Então é complicado, mas tem que ter referência. Por exemplo, eu vi outro dia uma redação sobre mais ou menos esse mesmo tema, falando sobre um game, né? Então também é uma referência. A pessoa usou um game, eu não vou lembrar o nome de verdade, não lembro agora, mas é um game que mostra, por meio da primeira pessoa, né? No game, não na redação, ele não escreveu em primeira pessoa. Ele explica que é a visão do policial em torno daquilo que está acontecendo. Então também é importante. Poxa, a pessoa usou um game para falar do uso de câmera corporal e valorizando aí esse uso. Perfeito também, né? Se alguém tiver alguma pergunta, por favor, coloca aí no chat para a gente ir falando, tá bom? Que agora eu vou para os aspectos mais cruciais, que é a coerência, modalidade e a coesão, para que vocês entendam bem o que é essa coerência. Coerência é aquilo que faz sentido. Quando alguém conversa com você e você, desentendido do assunto, faz uma carinha de isso é porque faltou coerência no texto da pessoa, ou na fala da pessoa, ou essas pessoas que começam um assunto do nada e acredita que você está dentro da mente dela para você acompanhar, né? E isso numa redação é pior ainda, porque fala, nossa, mas o tema falava sobre determinado assunto, vamos imaginar aqui o uso das câmeras, e a pessoa foi para outro caminho, falando, sei lá, da vizinha, né? E você fala, gente, não tem nenhuma relação. Então, quando não tem nenhuma relação, é porque está incoerente. E é isso que a gente quer que vocês não façam lá, né? Vocês vão ter um texto coerente, interligando as ideias. Então, coesão e coerência são muito agrupadas, elas caminham juntas. Um texto coeso, ligado, normalmente é um texto coerente. Normalmente, é difícil ter um e não ter o outro. Pode acontecer, mas até é uma surpresa, né, ter coesão e não ter coerência, né, mas pode acontecer. O avaliador deve perceber a evolução das ideias, a partir do que está indicado na tese. A sua tese é o que você falou, que você discutiria lá na introdução. Então, não minta para o seu avaliador. Você disse que ia falar sobre malefícios e benefícios, digamos assim, lá que o João pensou. Então, você vai falar D1, malefícios, D2, benefícios. Ou o contrário, mas se você vai falar o contrário, então, na introdução também, primeiro vem benefícios e depois malefícios. Tá? Cuidado com a inversão. Você prometeu uma ordem na introdução, mantenha essa ordem no desenvolvimento. Então, tudo que faz sentido é uma questão de lógica. Olha aí a matemática colaborando, né, em intersecção com o português, né, com a linguagem. Você pode produzir explicações, além do que você já disse na introdução, e exemplos muito importantes, desde que coerentes, que tenham lógica, né? O que não pode, de maneira alguma, repetições, contradições e emoções. Suas emoções não importam para o interlocutor, que é o avaliador. Mas é que esse tema, professora, aconteceu comigo, eu fiquei muito envolvido, acabei colocando na primeira pessoa, acabei envolvendo o avaliador. Sabe quando você coloca no texto, imagine você se isso acontecesse com a sua família? Você vai falar isso para o avaliador? Vai escrever isso para o avaliador? Não pode. Não pode envolver o avaliador, né? Então, atenção mesmo para evitar isso aqui. Colocar palavras como infelizmente, lamentavelmente, não. Não lamente nada, não sinta muito por nada, seja objetivo, claro. Afinal, também vocês, como futuros
policiais, né? As emoções devem ficar fora dessa relação, né? Vocês têm que ser objetivos, justos, né? Para ter o cérebro bem livre para agir com justiça, né? Com determinação e justiça, sem emoção, né? Falar, mas é que era meu primo, né? Olha, então você vai ter que se retirar da operação e vai outra pessoa, porque você não pode se envolver, né? A modalidade é a gramática, né? O texto tem que ser em prosa, ou seja, em parágrafos. A norma padrão da língua portuguesa. Então, cuidado com os acentos, cuidado com as vírgulas, cuidado com concordância verbal e nominal. São esses aspectos que pegam muito. Por exemplo, se vocês cometerem mais do que 15 desvios, dá quase um a cada duas linhas, é muito desvio. A sua nota vai ficar muito baixa. Então, evitem, no máximo 5 desvios, né? Porque aí a nota fica com uma nota boa, né? Se o restante estiver bom. De preferência, escolha palavras que você conheça, que sejam do seu vocabulário formal. Imagino que vocês tenham um vocabulário para conversar com um grupo de amigos, mas tenham um vocabulário para escrever para sei lá, um e-mail para um diretor de uma empresa, para o chefe. Eu não sei se vocês têm atividade agora, né? Se vocês trabalham em alguma atividade. Enfim, vocês têm um vocabulário que é para dentro de uma empresa, e um vocabulário que é para dentro de casa, e um vocabulário que é entre os amigos. Né? Todos nós temos isso. Né? Professor de português, às vezes, não, né? Professor de português é chatinho, ele tem um vocabulário chato para todas as situações. Mas pensem que vocês não podem usar o vocabulário dos amigos, a não ser que sejam todos amigos muito fluentes na língua, né? Em qualquer lugar, para escrever, porque eles querem a norma padrão da língua portuguesa. De preferência, a estrutura sintática deve ter sujeito e predicado, a ordem direta. O que não é, por exemplo, o nosso hino nacional. Né? O começo do nosso hino nacional ouviram do Ipiranga as margens plácidas, de um povo heróico o brado retumbante. Então alguém, não sabemos quem, ouviu o brado retumbante de um povo heróico. Olha, a ordem seria essa, mas não é isso que acontece. Então, esses textos que são, não estou tirando aqui a beleza do nosso hino nacional, pelo amor de Deus, né? Estou apenas mostrando que um texto que inverte muito a ordem, ele pode não ser tão facilmente compreendido. Né? E claro, talvez não desse a mesma poética se eu colocasse lá, ouviram o brado heróico de um povo heróico, o brado retumbante. Né? Então, dependendo de como eu mexer nessa ordem, talvez não fique tão poético, não fique até mesmo fácil de cantar. Né? Então, de preferência, ordem direta, sujeito e predicado. Tá certo? Isso facilita a compreensão. E a coesão. Aquilo que está adequadamente escrito. Enquanto a coerência é o que eu percebo, é o que eu compreendo do texto, a coesão é o que eu vejo no texto. Eu vejo os pronomes, eu vejo a conjugação de verbos, regência, concordância, pontuação e acentos. Então, se eu uso também articuladores e conjunções, isso é coesão, se eu usar adequadamente, é claro. Né? Você sente dificuldade em lembrar dessas ligações de ideias? Sente muita dificuldade, João? Ou você vai Eu, le- colocando o que você conhece? eu lembro só nos exercícios da parte de português. Agora, quando eu vou fazer a redação, é muita coisa, eu penso na estrutura, aí eu acabo esquecendo que tem regência, concordância, só lembro das questões. Então, olha só que bacana. Isso que você falou, até eu falei no começo, era para ter continuado e eu pulei. Quando eu falei para vocês, comecem pela leitura do tema. É porque depois vocês vão fazer as questões, o tema vai estar aqui na mente de vocês,
E lá na prova de história, na prova de geografia, na prova de português, vocês vão encontrar palavras que ajudem nessa construção da redação. Nós já tivemos experiência aqui, agora só não me lembro se foi para o Barro Branco ou se foi para Soldado, em que eles colocaram as questões de português e mesmo de geografia falando sobre situações no Japão. Japão aqui, o Japão ali, falando tal. No texto de português também falava do costume oriental, não sei o quê. E aí na redação falava sobre hábitos e costumes da cultura de um povo. Então, se a pessoa fez a prova, ela poderia retomar algumas questões, falar, peraí, mas o que falava sobre o Japão? E aí você poderia usar na sua redação. Quando você fala, eu lembro das conjunções na hora da prova, nas questões da prova, será que essas mesmas questões não seriam úteis nessas mesmas conjunções? A crase, não seriam úteis lá na redação? Então pensem nisso. Eu leio o enunciado, eu vou para as questões, e o que for meio importante, eu já vou marcando nas questões, nos textos, né, que são textos às vezes longos, né? Tivemos aí a última prova mais longa, né? Eu acho que foi do Barro também. Soldado, eles até que são mais justos, né? Mas tem prova que você fala, nossa, virou prova do Enem, né? Porque o Enem é uma questão por página, né? Quase isso. Você fala, nossa, mas para que isso, né? Então, aproveitem o vocabulário, né? Os textos para agregar valor na sua redação, tá certo? Então, se você lembra, quando vai resolver as questões, aproveite essas conjunções, essas ligações de ideia lá na sua redação, tá certo? Muito bem. Aí vamos para ver os critérios, né? Porque daqui a pouco acaba. Então, quais são os critérios de correção? São 5 critérios, nota máxima de cada critério, 8. 8 vezes 5, 40. Certo, minha gente? Em relação ao tema, pensando, João Vitor, que você falou do seu tema sobre o uso do celular, uma abordagem bem completa te leva para a nota 8 ou próximo de 8. Mas pode ficar, como eu disse para você, poderia ser que você tenha ficado com 6 e alguma coisa. Porque, pelo seu resumo, eu não consigo ter certeza de que você realmente abordou por completo. E mesmo quem tangencia o tema, ainda consegue algo perto da nota 4. Só que isso é pouquíssimo, né? É bem pouco mesmo. Então, a ideia é sempre vocês pensarem na nota máxima de cada critério. Tipologia. Tipologia foi o que eu falei agora há pouco, né? Sobre ser um texto em prosa, argumentação, dissertação argumentativa, perdão, né? Dissertação argumentativa, sem usar pessoalidade, não é para usar nós, não é para usar o eu, deixa sempre na terceira pessoa, né? Deve-se fazer, é possível, não entra nessa do nós, nem do eu, não é para usar pessoalidade. E estrutura macro completa, introdução, desenvolvimento 1, desenvolvimento 2 e conclusão. Pode ser que vocês fiquem por aqui se usarem um nós só. Olha o que vai acontecer, a nota baixa para 6. É muito triste. Perder 2 pontos. É muito triste. 2 pontos podem deixar vocês centenas de candidatos para trás, né? Atrás de, perdão, pode deixar vocês atrás de centenas de candidatos. Então, muita cautela na hora de preparar essa redação. Outro quesito, coerência, que a gente acabou de falar. Então, pode acontecer no nervosismo, né? Como a Bianca falou, nossa, eu não sei, na hora do nervoso, eu não sei se eu faria uma introdução com todos esses elementos, né? Eu não vou dizer que a minha redação, minha introdução é perfeita, mas eu
tentei combinar todos os elementos importantes. Aí o que pode acontecer, e o que mais acontece, é ficar na nota 6. Eu vejo que a progressão às vezes acontece, embora não haja nenhuma contradição. E quando há contradição, olha o que vai acontecer. Vai para a nota 2. Imagine você perder, depois de fazer um conjunto tão bacana de estrutura, perder em coerência. Coerência e coesão são os critérios mais exigidos da prova, tá certo? Modalidade. Sua gramática aí tá boa na estrutura? Você usa tudo que deveria ou você comete muitos desvios? A estrutura sintática está clara, objetiva? Eu vou entender o que você escreveu? Então pensem nisso, como é que é essa estrutura, como é que está o desenvolvimento de vocês? Se cometeu poucos desvios, pode acontecer de ter poucos desvios e até que a estrutura é boa, mas talvez não seja excelente. É muito raro ter uma estrutura excelente. Não estou dizendo que vocês não sejam capazes, gente, não é isso. É que é uma exigência muito pesada. Principalmente se você criou contradições lá atrás no outro critério. Isso já te põe numa situação bem ruim para dizer que a sua estrutura sintática é excelente, se você criou uma contradição, né? Então, eles estão interligados, os critérios, tá bem? E o último critério, você usa os elementos coesivos ou não usa? Depende. Se você não usa, mas deixa claro que você está interligando um parágrafo ao outro, perfeito. Ah, eu uso sempre as palavrinhas comuns, né? Não tem problema. O importante é que o avaliador compreenda que sua conclusão termina com um portanto e não com um contudo, como acontece às vezes. A pessoa fala assim: ah, a professora falou para eu não usar um portanto na conclusão, porque é batido, é muito conhecido. Aí a pessoa vai lá e coloca um contudo, que é a contradição de tudo que ela disse. Acabou a redação. Vai lá para o contraditório e é inadequado. Então, ou ficou com algumas inadequações, ou com muitas inadequações, né? Deixe-me ver aqui o chat. Ler um pouco mais para aumentar o repertório ou fazer mais redações até a prova? Nossa, Bianca, agora você me colocou. Eu acho que as duas coisas são extremamente importantes. Você precisa praticar. Nós temos 15 dias, né? É menos porque hoje é domingo. Eu acho que, havendo tempo, 2 redações nesta semana, que começa agora, e 2 na outra, seria uma boa forma de você perceber. E como você está na experiência de escrever, você pode pesquisar sobre o que você vai escrever. Ah, professora, mas na hora eu não vou poder pesquisar. De fato, na hora você não vai poder pesquisar. Mas se você pesquisar agora, você já vai ter vocabulário, conhecimento de mundo, porque você está com a mente fresquinha pré-prova. Então, não deixe de pesquisar. Ah, mas eu não sei nada sobre esse assunto, eu vou com a cara e com a coragem. Pode ir, só que você está perdendo uma grande chance de aprender mais, pesquisar mais e ter um melhor desenvolvimento na sua redação. Então, eu diria umas 2 redações por semana, né, já para sentir no começo da semana, uma no final, depois na outra, e na outra, eu não sei se você trabalha, se teria esse tempo, mas pensando que é a reta final, um sacrifíciozinho pode ajudar. Às vezes pode ser o diferencial de muitos que não vão ter essa chance, né? Então, só para completar aqui, normalmente também, gente, vocês ficam com a nota aqui, ó, entre 4 e 6. Então, depois façam aí suas contas. Ah, eu tirei 6 no critério 1, 6 no 2. Vamos imaginar que sejam 6 vezes 5. Tirou 30, não tirou 32 que a gente acha que ajuda.
né? O tempo que não tem, isso mesmo, tem que arranjar esse tempo, né? Eu entendo que pessoas determinadas, né? Não estou dizendo que quem não tem o tempo não é determinado, gente, por favor, não fiquem ofendidos, não é nada pessoal, mas quando a água chega no joelho, né? A gente já fica mais atento. Então, se no seu caso, Bianca, se for uma situação de que, é a redação que é o meu ponto fraco. Poxa, investe, né? Nesses 15 dias aí na redação. Invista nisso, né? Vem de correção de redação, é ótimo, João Vitor. Eu costumo dizer que eu ofereço pacotes de redação, mas aí depois ver com o Anderson, que eu não sei se eu posso fazer propaganda aqui, né? Acho que não seria o caso. Ah, tá bom, então. Então, no finalzinho eu coloco aqui o WhatsApp, tá bom? Eu falo para vocês o WhatsApp. É, então, vejam, se vocês se esforçarem agora, pode ser o grande diferencial, né? A gente, aliás, quando o Anderson oferece essas oportunidades de candidatos assistirem às nossas aulas, que também são nossas oportunidades de pensarmos, poxa, eu posso, de repente, uma frase que eu fale aqui, uma questão que eu ensine aqui, pode ser o diferencial. A pessoa vai chegar lá e falar, nossa, foi isso que os professores falaram, foi sobre isso que eu vi na semana, né, 15 dias atrás. Imagina isso, qual é a importância? Não só para vocês, para nós também, né? Para a InfoWay também. Então, ter essa aula é uma grande chance, né? Então, aproveitem, certo? Então, o que nós falamos? Sim, de todos os aspectos, né? E agora, aqui eu estou colocando alguns assuntos. Eu vasculhei ontem um pouco, não vou dizer que eu criei sozinha, não, essas coisas, né? Porque alguns assuntos são do tempo todo, ainda estão, mas eu fiquei bem surpresa como que tecnologia está nos principais temas de qualquer ano, não é só de 2024. Quando a gente fala em crise econômica global, aí você fala, também economia é assunto, demanda muito assunto, né? Nós tivemos muita recessão, tivemos políticas econômicas, né? Porque não adianta falar de política e não falar de economia, né, gente? Vocês que estão estudando aí estão estudando, sabem muito bem que caminham, né, par e par, né, a política e a economia. Não se fala também em outra coisa a não ser os cyberataques, né, os ciberataques, ransomware, né, como é que é? O sequestro de equipamentos, né, da sua senha, o sequestro da sua conta bancária, o sequestro da sua vida nas redes sociais, né? Esse ransom é o sequestro, né? Então, cyberataques, eu não sei se vocês tiveram problemas aí uns 4 meses, 5 meses atrás, que foram fazer uma atualização em um determinado site, numa determinada plataforma, e atingiu todos os países, né? Foi uma coisa impressionante. Aí você fala, gente, a gente guarda toda a nossa vida, né, num aparelhinho chamado celular, né, que pode, de repente, não funcionar e a gente não vai lembrar de nada, não vai lembrar senha de banco, não vai lembrar número de telefone de ninguém, porque tá tudo ali, né? A gente despejou tudo num único aparelho. Né? É... Oi, pode O falar. pessoal conseguiu ouvir também. Eu tive uma experiência no local onde trabalhávamos que esse sequestro ele criptografa de pouco em pouco cada uma das pastas, cada um dos arquivos que você tem no seu computador. À medida que você desliga e liga, ele vai criptografando mais e ele pede. O fato de ser um sequestro é literalmente um sequestro, porque ele pede resgate. Só que ele pede em Bitcoin para não ser rastreado. Sim, Chega a ser triste. Desculpa até eu interromper, é que imagino. foi realmente uma situação chata lá na época.
Não, mas é bacana você falar disso, porque eu acho que é um termo que não está tão em voga, né? Não é tão falado, mas que é o que acontece, né? Aí o terceiro. Oi? Eu imagino. Não, e quando as pessoas falam assim, olha, gente, se aparecer alguém pedindo dinheiro em meu nome no WhatsApp, não sou eu, né? Eu já passei por situações de receber o WhatsApp de pessoas que não são tão conhecidas, que aí você fala assim, nossa, jamais essa pessoa ia pedir um Pix para mim. Aí eu entrei no grupo lá em que nós estávamos e falei, ó, gente, avisem aí quem tiver condição, avisa fulano que hackearam lá o WhatsApp dela, e enfim. Então, a gente tem que estar muito atento a isso, né? As coisas da internet são muito frágeis, na verdade. Aí um terceiro assunto que eu acho que são as demissões nas empresas de TI, não sei se isso é que é uma indústria, né? E aí os robôs vão tomando conta, a inteligência artificial vai tomando conta, e o desenvolvimento da inteligência artificial, que para alguns parece ser negativa, a gente tem que pensar nela que ela vai nos servir, né? E não que nós somos é, reféns da inteligência artificial. É como nós vamos aprender com essa inteligência artificial, como nós vamos ganhar tempo com essa inteligência artificial, né? Ela tem transformado tudo, né? Se você pensar que você tem um lugar em que você pode fazer perguntas, ele te dá respostas com uma rapidez absurda e ainda te indica quais são os sites que você pode visitar para ter mais conteúdo. E veja, ele indica. Então você pode pesquisar mais, ter mais conteúdo, e não ficar só com aquilo, né? Vai da forma como você utiliza isso. E vamos lá. Falha no sistema de segurança, né? Que foi o que a gente falou aí da falha massiva, né? Eu não perdi nada, né? Imagina que eu não tenho bilhões, não ia perder bilhões. Aquisições multimilionárias, né? E eu pus esse assunto, que é o Elon Musk, porque o cara é assunto, né? Mas ele a tecnologia, a internet, as redes sociais estão muito voltadas a essa criaturinha, né? E é isso, minha gente. Alguém gostaria de perguntar algo mais? Sim, sim, não, não? Cadê o chat para eu colocar aqui o meu. Ups, perdi o chat. Ah, obrigada. Salvou minha vida aqui. Então, ó, o WhatsApp da professora. Lucimar. Eu moro em Cunhas, interior de São Paulo, mas meu celular é de São Paulo ainda. Ô, professor, Diga lá. tem linhas mais ou menos, tipo a quantidade mais ou menos de linhas por parágrafo? Por parágrafo, essa é uma boa pergunta. Eu costumo sugerir entre 5 e 7 no desenvolvimento, D1 e D2, 5 e e 7. 5 mais ou menos na introdução. Se a introdução tiver 7 também, bonita, tá ótimo. 3 ou 4 na conclusão. Então pode ser que não chegue a 30, mas deve ultrapassar 25 com certeza, né? E chegar a 28 também está bom. Certo. Tá certo? Agora, Gabriel, pensa nos exemplos que você vai dar no D1 e no D2, né? A Bianca, obrigada, Bianca. Eu que agradeço, viu? E por favor, obrigada, amém. Abençoe todos nós e principalmente vocês no dia da prova, tá bom? Obrigada pela atenção de vocês e pensem no que é que vocês vão dizer, pensem com clareza. O que vocês puderem, nestas 2 semanas, ler. É que agora, assim, ler o que foi agora, o que está atual, talvez não ajude tanto. Mas o que aconteceu de dezembro para trás, tá bom? Novembro, até novembro, é bacana. O Leonardo Certo. está dizendo para desenvolver minhas ideias na argumentação. Nunca sei como começar, se eu falo primeiro sobre o repertório ou minhas ideias.
O repertório que você está chamando são as referências, Leonardo? Então, assegure-se de apresentar as referências, porque assim as suas ideias vão ficar mais claras a partir do que você apresentou de referência. Eu, pelo menos, vejo assim. Você vai apresentar um repertório, vou falar sobre, vamos lá, violência doméstica na pandemia. Sei lá, vamos imaginar que o assunto fosse esse. Não acredito que apareça isso, mas vamos imaginar que seja. Aí você já dá exemplos de como foi a pandemia. Você pode, a partir dos textos de apoio, não usar, não copiar o texto de apoio, mas você pode aproveitar o que está lá em termos de porcentagens, de pesquisa. Isso você pode usar, você não pode copiar o texto de apoio. Então, certifique-se de ter um ótimo repertório, que aí as suas ideias vêm na sequência. Né? Igual eu falei lá, eu comecei com a Constituição na minha introdução. E segui a partir disso com as minhas ideias, até dei meu ponto de vista. Tente isso, veja se funciona, tá bom? E é isso, senão o Anderson vai me matar. Obrigada, minha gente. Anderson, a turma é sua. Muito obrigada, minha gente. Vocês, obrigado pela confiança, pelo carinho. Eu sei que a prova está chegando e a ideia de montar esse projetinho de graça aí para vocês é para ajudar mesmo, para chegar lá no dia da prova, vocês conseguirem levar o máximo de informação. E caso não Isso. dê certo, estaremos aqui, mas vocês não vão precisar mais disso. A ideia é que vocês consigam levar isso e ser aprovados para a gente se encontrar onde, Lulu? Na formatura dessas Na crianças. formatura. É isso Obrigado, aí. gente. Obrigado pelo carinho. Bom descanso, bom término de domingo para todo mundo.